Palavra de esperança, com o pastor André. Bom dia, meus irmãos, que a paz esteja convosco, que maravilha, nesse dia tão maravilhoso, poder compartilhar a palavra de nosso Deus, o nosso Pai, nesse dia para nos edificar, nos abençoar. E o que eu quero compartilhar com vocês, meus queridos, está no livro de Atos, capítulo 11, aqui no 9. Mas eu vou me atentar ao B, mas vou ler o versículo 9. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. Em outra tradução, não diga que isso é maldito, aquilo que Deus abençoou. Algo muito importante, querido, na nossa vida e precisamos sempre lembrar. Falamos de tantas coisas, passamos por tantos momentos, tantas datas, dia da criança mesmo, muitas pessoas aí postando muitas coisas sobre alimentação, sobre brincadeira, sobre algumas festividades nas escolas, nas creches, enfim, no mundo. E nós muitas das vezes nos esquecemos ou queremos pensar que não vivemos num mundo onde precisamos ter muito discernimento e sabedoria. Nesta minha jornada com Cristo eu sempre tenho dito, Deus, o meu Pai, é o Criador de todas as coisas. E tudo quanto na terra existe foi o meu Deus, o meu Pai, que abençoou. E mesmo que algumas coisas são tomadas para as coisas erradas ou malditas, não posso dizer eu que isso é maldito, aquilo que Deus fez. Por exemplo, muitas coisas são faladas aí sobre o cabelo maluco, né, das crianças aí nas escolas. Realmente, pode haver um cunho lá atrás de alguma coisa, de algum pensamento, de alguma linha, mas nós, como filhos de Deus, cristãos, pais e mães, que temos o dever, queridos, de educar os nossos filhos da palavra de Deus, orientando, sabendo que os nossos filhos eles vão crescer em escolas, onde nem sempre será uma professora cristã ou com pensamentos ou com princípios de Deus, mas precisamos fortalecer e revestir os nossos filhos para toda esta situação, para este mundo. E baseado neste texto do livro de Atos, havia um conflito muito grande sobre no que há de comer ou até mesmo dos dias que deveriam ser guardados. Claro que Cristo não veio para anular ou revogar a lei, ele veio para cumprir, mas explicou o fundamento disso tudo. Da mesma forma que nós podemos explicar o fundamento para os nossos filhos. Tanto, logo vai chegar o Natal, como Páscoa, Dia da Criança, como é nesse dia. E daí vai dizer, mas esse dia é comemorado, né, aqui, principalmente no nosso país, uma grande festa, Dia das Crianças, em muitos estados, em muitos lugares, tantas festas aí religiosas. Queridos, no final de tudo, quem vai decidir é Deus. E o que nós precisamos é ter sabedoria e discernimento. Porque não cabe a nós amaldiçoar, não cabe a nós criticar. Cabe a nós ensinar e conduzir os nossos filhos baseado na palavra de Deus. Quando Pedro ele tem esta visão, ele diz que ele é arrebatado, ele é levado, e ele vê, né, um lençol onde aparecia muitos animais, e ali uma voz dizia, porque Pedro estava passando uma dificuldade, para que ele viesse matar e se alimentar. E ele disse o quê? Como posso fazer isso? Não entrou coisa comum ou coisas imundas em minha boca. E a segunda vez a voz disse, quem é tu, Pedro? Um mero ser humano que está dizendo que isso é amaldiçoado. Não, você tem que entender que aquilo que Deus fez é abençoado. Claro que temos que saber discernir todas as coisas. Então é por isso, amados, que nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. Saber viver neste planeta, neste mundo, com muita diversidade. Como eu já falei, não somente os nossos filhos na escola, como nós no trabalho, sermos influenciados por alguns lugares. Precisamos ser luz. A Bíblia diz que nós somos chamados para ser luz. E aonde nós estivermos, aonde nós colocar a planta dos nossos pés, ali o Senhor nos dá por herança e nós somos a luz para iluminar a escuridão. E por quê? Porque Deus nos chamou para essas coisas. Não podemos ficar somente criticando, querido, e também não deixar os nossos filhos de participar de algumas atividades. Não são todas, realmente. Há algumas atividades que são malditas. Mas nós, como filhos de Deus, tendo a sabedoria de Deus, podemos ensinar os nossos filhos e eles sim, com sabedoria e entendimento, vão conseguir também discernir essas coisas. Porque senão, amados, muitas pessoas não usam peças de roupa porque
a marca é maldita, refrigerante, enfim, seriam tantas coisas que eu poderia falar aqui. Mas o que eu quero mesmo nesse dia é que você tenha discernimento e sabedoria. Não prive muitas vezes o teu filho de participar de algumas atividades. Explique a ele. Realmente o Natal não é dia 25 de dezembro. Nós sabemos disso, mas não podemos tirar o brilho, porque o que o mundo lá fora quer daqui um pouco é anular. Quando você fala de Natal, você lembra de quê? De nascimento de Jesus. Quando você fala dia 12 de outubro, você lembra do quê? Das crianças. Por isso que Jesus falou que o reino dos céus é dos pequeninos. Então, amados, nós não podemos perder essa essência, essa pureza. Não podemos ficar achando que tudo é amaldiçoado e tudo é maldito. E resumindo com tal do cabelo maluco, se você orar ao seu filho, se você abençoar e explicar a ele, é um dia, uma festividade para ele não ser indiferente aonde ele esteja, mas que ele possa entender que não tem nada de maluquice, muito pelo contrário. Se somos malucos, somos em Cristo Jesus, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então que Deus te abençoe, viva profundamente o poder e o mistério de Deus, seja, querido, fortalecido no Espírito Santo, abençoe tua casa, teus filhos, e eu tenho certeza que só assim nós vamos fazer uma geração grandemente abençoada em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe nesse dia. Compartilhe este vídeo, compartilhe com amigos, familiares, dos grupos de família, para que essas pessoas possam entender a grandeza e a santificação do nosso Deus. Amém? Quero orar com você, Pai, que o Senhor possa realmente nos iluminar, nos trazer sabedoria e entendimento, que não sejamos confundidos não com as coisas deste mundo, muito pelo contrário, que nós sejamos a influência, meu Pai, para transmitir o teu poder e a tua graça. Deus, aonde estiver essa pessoa ouvindo ou assistindo isso, que o Espírito Santo possa abençoar poderosamente a vida, a família dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe e até o próximo programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Palavra da Esperança, com seu amigo pastor André Costa. Um grande abraço. Palavra de Esperança, com o pastor André.